Ou, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Você é salvo, mas não é santo. Tá? Escuta isso, presta atenção na aula e vamos seguir. Graça e paz, irmãos. Irmãos, na última aula de número 7, Lucas Vanzella nos trouxe o conceito, de definição e também do propósito da santificação. Por que você deve ser santo, já que você é salvo? A propósito também desse tema, o nosso pastor, o autor da revista, Leandro Lima, ele tem um vídeo no canal da Igreja de Santo Amaro que fala do paradoxo da santificação. Eu vou deixar o link aí na descrição, também fazendo essa observação que a aula 7, onde Lucas fala do conceito de santidade e do propósito, também está aí na descrição. O irmão pode acessar depois. Interessante porque ele fala justamente desse paradoxo, tendo por base o texto de Filipenses, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura breve. Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí muitos usam hoje isso justamente para alegar o seguinte: ora, se eu preciso desenvolver a salvação, então eu não sou salvo. Isso para quem alega isso é aqueles que não estudam a Bíblia, não estudam teologia sistemática e não têm ali a completa definição ou o completo estudo da carta. Porque no verso seguinte, no 13, ele diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O pastor Leandro ele desenvolve mais esse tema nesse vídeo do paradoxo da santidade, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí depois o irmão que querendo se aprofundar um pouco mais vai entender melhor isso, tá bom? Prosseguindo a nossa aula de hoje, que é dos meios de santificação, é uma aula breve, complementar à aula anterior. Nós vamos falar dos erros mais comuns e também quais são os meios corretos ou os meios bíblicos. Na nossa introdução ali, na brincadeira que eu fiz com você, 1 Pedro, que também é a carta que nós estamos estudando ali ao longo da semana no PG online, o autor ele diz o seguinte: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. E quando ele diz que está escrito, ele faz referência, óbvio, à carta de Levíticos, ao livro de Levíticos escrito por Moisés, onde por diversas passagens, pelo menos 3 ou 4 passagens, nós temos essa alusão de que Deus dá essa ordem. Vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Então, é justamente isso a introdução que a gente diz agora no começo da nossa aula. Você pensa que já é santo, porque é salvo, e a coisa não é bem assim. Então, o que acontece com essa situação? Deixa eu ver se eu entendi direito. Eu sou salvo, mas não sou santo. Como é que se dá Como é que se dá esse processo, O autor, ele diz que agora, depois do conceito, nós precisamos pensar nesses instrumentos que podem ajudar a aperfeiçoar a nossa santificação. Como é que nós vamos progredir nesse processo? O pastor Leandro ele fala ainda dos falsos meios de santificação. Ele começa com esse conceito. E quais são esses falsos meios, que o pessoal usa como deturpação dos mandamentos de Deus? Como é que eles distorcem a lei? O que nós temos hoje, que é o que Paulo estava preocupado com o povo de Colossos,
era justamente isso, que é o uso da lei como usos e costumes, né? A questão são vários problemas que a gente enfrenta nessas questões, e da carta de Paulo aos Colossenses nós vamos entender essas práticas que essas pessoas ensinavam que os crentes deveriam observar certas práticas, sem as quais elas não seriam salvas. Então, quais eram essas práticas? A questão da participação em cerimônia religiosa, observação do sábado, está lá em Colossenses 2,16, e outras práticas que Paulo relata. Então, segundo Paulo, esses costumes, essas obrigações cerimoniais eram sombras, segundo nos diz o autor, de realidades do Antigo Testamento, né? E que isso não mais fazia alguma diferença, porque quando se praticava esse tipo de coisa, você insurgia ali o crente de Colossos e também na atualidade, ele se insurgia num grande erro, porque enfatizava o quê? Enfatizava mais a pessoa ou o cerimonial ou aquela observação deturpada da lei do que a própria majestade de Cristo, a própria suficiência de Cristo para a nossa salvação e para a nossa santificação. E era esse um erro que se cometia muito. Em Colossenses 2, 18 e 19, o Paulo fala dessa inutilidade das práticas legais. Ele diz o seguinte, 18 e 19: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Que os crentes, eles tinham que tomar justamente esse cuidado na falsa humildade, para que também você não seja julgado por conta das tuas falhas carnais. E principalmente ele quer que os crentes não se sintam abatidos quando alguém lhe diz: olha, já que vocês não querem obedecer o que nós estamos exigindo, então vocês não estão qualificados para o cristianismo. Vocês não são crentes verdadeiros. Ou seja, se você prende a sua santidade, se você vincula a sua santidade à obediência de sábado, obediência de cerimonial, qualquer vínculo com essas situações que não são bíblicas, não são verdadeiras à luz da palavra, você pode cair talvez pela sua própria soberba. Então, olha, eu não fui santo o suficiente, ou eu não fiz o voto necessário, ou eu não pratiquei aquela situação de cumprir todos os sábados rigorosamente, comi comida sacrificada a santos. Então, também até pelo culto aos anjos que ele faz menção, naquela época a crença dos povos que moravam ali nos Colossenses é que os anjos eles eram governadores astrais, operadores de milagres. Então o nome dos anjos era usado frequentemente para convencer os crentes a obedecer aquelas práticas. O que a gente sabe, que nós sabemos que não é verdade. E então esses motivos carnais eles não eram de Cristo. E aí, por conta disso, não havia o crescimento por um todo, o crescimento para o corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo não, o crescimento de uma forma geral. Né? E qual é a consequência desse não crescimento? Era a ausência de resultado. E o que são esses resultados? Né? Elas não serviam para nada para o seu processo de santificação. Em Colossenses 2:23, Paulo resume bem isso. Colossenses 2:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto em si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, se o crente de Colossos e também o crente de hoje, ele busca ali, através de alguns rituais, de algumas observâncias ineficazes da lei e do processo de santificação,
isso não vai servir para nada. Não vai tirar ele do pecado do qual ele ainda continua preso. Então, como Paulo diz, o único resultado que produzem é o de deixar as pessoas orgulhosas, pensando que somente elas estão certas e que todos os que não seguem os seus costumes estão errados. Um erro muito comum, óbvio, né, do povo ali de Colossos. E, irmão, quais são os meios, quais são os meios corretos ali, quais são os meios indispensáveis para você buscar a santificação? O primeiro meio ali indispensável de você buscar a santificação é a palavra de Deus. É a Bíblia, a Bíblia, a leitura das Sagradas Escrituras. Você tem em João 17:17, ele diz o seguinte: quando Jesus orou, santificai-os na verdade. E qual é a verdade? A verdade, segundo Jesus, é a própria palavra de Deus. Segundo Timóteo, Paulo nos fala ali na carta a Timóteo, e é um verso bem conhecido dos irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, guarde essa palavra, né? A gente vai falar dela daqui a pouco, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, não há outro meio em que você possa aprender sobre o processo de salvação, sobre a salvação, sobre o processo de santificação, sobre a questão da correção, como é que se deve corrigir, como é que se deve ensinar. As Sagradas Escrituras, elas não são suficientes para esse aprendizado. Qual outro meio do processo de santificação? Qual outro meio onde você pode progredir no seu caminho aí na busca da santidade? É a fé, né? O Evangelho, ele nada exige de nós além de fé, a confiança de coração na graça de Deus em Cristo. A fé não apenas nos justifica, mas também nos santifica e nos salva. Essa observação foi feita por Herman Bavinck na sua obra de Teologia Sistemática. Então, o que acontece? Quando Paulo diz, lá em Gálatas 20, quando esse viver, ele diz o seguinte: e viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Irmão, nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa união com Cristo, da nossa união com Cristo, ela não tem poder apenas para justificar, mas também para santificar. Uma pessoa que pode se esforçar sobremaneira, mas nunca vencerá o pecado se não tiver a fé suficiente em Cristo Jesus. Ou seja, não é apenas cumprindo rituais. Você não te faz mais santo ir à igreja todos os dias. Não te faz mais santo ajudar os pobres todos os dias. Quanto mais você ajudar, mais santo você será. Não é dessa forma que funciona. Sinto te avisar disso, se você pratica esse tipo de processo de santidade. A outro meio de santificação que nós temos é a oração. Nós aprendemos sempre acerca da importância do processo de oração, como é que nós devemos orar, para que nós devemos orar, né? Porque muitos oram aí de forma errada. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou muito bem isso lá em Mateus versos 6, do 9 ao 13. Ele diz o seguinte: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração bem conhecida, oração suficiente aí para quem tem fé. E nós
nós temos que observar aqui que Cristo faz apenas um pedido para o Senhor, o básico: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Calvino ele ainda nos fala que o modo como os crentes têm orado pouco benefício. Irmãos, o modo como os crentes têm orado, ele tem produzido poucos benefícios espirituais para ele. Então, pois geralmente as nossas preocupações elas têm sido físicas, materiais e não espirituais, né? Como diz Calvino nessa oração, o Senhor nos deu uma forma conveniente de orar, na qual compreendeu brevemente tudo o que convém pedir a Deus e o dispôs em poucas petições. Ele fala desse trecho de Mateus, onde Jesus nos ensina a orar. Por fim, um outro meio de santificação, e que nós lemos agora há pouco ali na carta de Paulo a 2 Timóteo, que eu pedi para o irmão guardar essa referência, é a disciplina na igreja. Uma das formas que Deus usa para nos santificar está lá em Hebreus 12:10, diz o seguinte: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A expressão disciplina tem a ver aí com a provisão divina para o nosso crescimento, incluindo repreensões, dor e sofrimento, inclusive, né? Quando a igreja disciplina alguém e exercita essa disciplina na vida das pessoas, e quando elas estão poluídas aí por um espírito liberal que não entende essa necessidade da disciplina bíblica, ele se esquece do que está escrito em Apocalipse 3,19, onde Deus nos diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E o autor de Hebreus também lembra: mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, ou seja, aqueles que estão ali também podem participar, podem vir a ser corrigidos no caso de erro, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12:8. Como pai amoroso, Deus disciplina seus filhos para que mudem as suas atitudes e sejam santificados. E é dessa forma que nós devemos entender. São 3, 4 situações básicas, né? A palavra de Deus, a fé, a oração e a disciplina, que favorecem aí a gente o processo de santificação. E eu queria terminar essa breve aula com a lembrança e uma frase de Charles Spurgeon, onde ele é muito feliz quando ele diz o seguinte: a santidade é o lado visível da salvação. Então, porque como você muitas vezes não consegue entender essa lógica, que ela é limitada também pela a nossa humanidade, parece contraditório, como eu falei ali acerca do vídeo do paradoxo da santidade do nosso pastor Leandro. Então procure entender dessa forma. Você sabe que é salvo, quer demonstrar isso para alguém? Seja santo. Exerça aí o processo de santificação de uma forma que seja agradável a Deus. Não há outra forma. Porque qualquer forma que não seja agradável a Deus não é um processo verdadeiro de santificação. Meus irmãos, graça e paz, ficamos por aqui e que Deus nos proteja e nos abençoe durante a semana. Graça e paz.